Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de cinemática e hoje a gente vai começar a abordar os movimentos areados, certo? Lá nas aulas passadas a gente estava tratando o módulo da velocidade como sendo constante, certo? Só que a gente também pode analisar o movimento quando esse módulo não for constante, certo? O que acontece mais realmente quando a gente está numa estrada, a gente quer acelerar o carro, né? A gente quer chegar mais rápido ao nosso destino, então a gente acelera o carro, certo? Então existe ali uma mudança no valor da velocidade, uma mudança no módulo da velocidade. Essa mudança a gente chama de aceleração, certo? A aceleração vai ser decorrente, ela surge, né, decorrente a essa mudança no módulo da velocidade com o decorrer do tempo. A gente também pode estudar o movimento variado, esse movimento com aceleração, quando essa aceleração ela passa a ser constante, certo? O modo dessa aceleração passa a ser constante, ou quando ele é variado. Você acelera muito, acelera, o modo da aceleração vai mudando, vai mudando, vai mudando, mas enfim. O que a gente vai estudar aqui é quando o modo dessa aceleração for constante com o decorrer do tempo. Tudo bem? Então, assim como a gente tinha no movimento retilíneo uniforme, aqui a gente também vai ter o movimento retilíneo, só que agora uniformemente variado, ou seja, a aceleração permanece constante, só que por possuir uma aceleração, vai ser variado, ou seja, o módulo da velocidade vai variar com o decorrer do tempo, certo? Essas são as características, então, do movimento retilíneo uniformemente variado, uma trajetória retilínea e uma aceleração constante, o módulo da aceleração constante, certo? Aqui a gente pode tirar a mesma relação que a gente teve lá no movimento retilíneo uniforme, só que agora retratando a aceleração média, certo? Como sendo ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade no intervalo de tempo me dá a aceleração média. Então, assim como a gente tinha lá que se um corpo sai de um ponto A para um ponto B, fazendo um percurso que dura, sei lá, 2 horas, e nesse percurso o modo da velocidade dele vai mudando, se a gente pensar agora em termos da aceleração, ou seja, um corpo sai do ponto A até o ponto B, só que agora em cada instante de tempo eu vou ter uma aceleração, nesse instante, certo? Então aqui eu tenho um T2 com uma aceleração 2, aqui eu tenho um T3 com uma aceleração 3. O que acontece é que a velocidade média vai ser o quê? Vai ser o módulo da velocidade, o módulo da aceleração, que tem que permanecer constante para eu percorrer de A a B no mesmo intervalo de tempo que eu estava percorrendo nessa situação bem aqui. Tudo bem? Então, essa é a definição de aceleração média. Percebe que ela é bem próxima do que era com a velocidade média. Tudo bem? Só que como aqui a gente está tratando de um movimento uniformemente variado, essa aceleração média ela tem que ser igual às acelerações instantâneas. Ou seja, essa A1, A2 e A3 tem que ser iguais à aceleração média. Entra nesse mesmo princípio. Logo, o que eu posso fazer? Eu posso igualar isso. Eu posso dizer, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso dizer que a aceleração média ela é igual à aceleração instantânea. Certo? Eu posso igualar essa equação. Dito isso, o que eu posso tirar dessa função? Se eu sei que A é igual a velocidade do corpo final menos o modo da velocidade inicial do corpo sobre um tempo, eu posso, a partir dessa expressão, dizer que a velocidade final de um corpo está relacionado com a sua velocidade inicial, coloquei posição sem querer. Cadê a borracha? A sua posição, a sua velocidade inicial, mais a t. Tudo bem?
Aqui a gente então chega numa função que, assim como a do movimento retilíneo uniforme, é uma função do primeiro grau. Só que aqui agora está em termos da velocidade. Tudo bem? A velocidade ela muda, ou seja, eu tenho uma velocidade final diferente da velocidade inicial, que tudo isso depende do referencial que eu estou adotando. Se eu fazer aquele mesmo desenho que eu fiz da última vez, eu tenho aqui um trajeto, tenho um corpo aqui em cima, nessa posição inicial, que é o meu S0. Tudo bem? Aqui é o meu referencial. Começa aqui o meu movimento, com uma velocidade v, nesse sentido, e uma aceleração nesse sentido. Tudo bem? É isso que está acontecendo, aqui no sentido positivo do meu eixo x. Ou seja, se a aceleração aqui está positiva, é porque a aceleração está apontando no sentido da trajetória? Não necessariamente. Essa aceleração sendo positiva aqui, a gente vai ver com mais profundidade daqui a alguns minutos, significa que o módulo da velocidade está aumentando. Tá certo? Mas a gente vai ver isso mais para frente. É só para dizer que vai existir acelerações negativas e positivas por conta do referencial que eu estou adotando. Tudo bem? Bom, se aqui eu tenho a função horária da velocidade, eu vou ter que ter uma função horária da posição, assim como eu tive lá no movimento retilíneo uniforme, certo? Como é que eu vou escrever essa posição? Bom, aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a posição ela pode ser escrita da seguinte maneira. S é igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa dedução surge a partir do gráfico que a gente pode analisar aqui. Surge a partir desse gráfico bem aqui. Se a gente monta o gráfico dessa função, a parte dele, a gente calcula a área do gráfico, a gente chega nessa expressãozinha bem aqui. Tudo bem? O que essa expressão me diz? Além dela ser uma função do segundo grau, não sei se vocês repararam, mas isso aqui lembra muito uma função do segundo grau, em que eu tenho que g de x é igual a ao quadrado, não, ax ao quadrado no caso. Eu tenho essa função como sendo g de x é igual a x ao quadrado mais bx, bx, né? Cadê a caneta? Isso aqui é igual a bx mais c mais c, né? Se a gente quiser calcular, era só igualar a zero. Mas, enfim, vocês percebem que é particularmente a mesma função. Eu tenho um t ao quadrado aqui eu tenho um x ao quadrado. Aqui eu tenho um t, aqui eu tenho um x. Aqui eu tenho um s0, aqui eu tenho um c. Tudo bem? Essa função aqui, no caso, é em função de x. A da posição, então, vai ser em função do tempo. A partir dela, eu posso encontrar a posição final desse corpo, a posição inicial, a velocidade desse corpo e, inclusive, a aceleração. Só vale ressaltar que os sinais desses vetores aqui, v e a, ou seja, são vetores, vai depender do referencial que eu adotei. Tudo bem? Existe também uma outra equação que eu posso utilizar quando a observação que eu estou fazendo não vai depender do tempo que está acontecendo, do intervalo de tempo, que é a equação de Torricelli, que surge a partir, se a gente igualar o tempo aqui e aqui, quer dizer, deixar essa função isolar o tempo aqui e isolar o tempo aqui, e juntar essas duas expressões, eu vou chegar nessa função aqui, que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Tudo bem? Essa aqui é a função, é a equação, no caso, de Torricelli. Me ajuda muitas vezes quando eu preciso calcular a velocidade de um corpo ou a posição de um corpo sem utilizar o tempo com que esse fenômeno aconteceu, com que esse movimento aconteceu. Tá certo?
Então essas são as três funções que a gente mais usa aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Tudo bem? Assim como lá no movimento retilíneo uniforme, a gente podia classificar o movimento de acordo com a velocidade, sendo um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode classificar de acordo com a aceleração, certo? Eu digo que um movimento ele é acelerado quando o módulo da velocidade aumentar com o decorrer do tempo. Então, se eu tenho um referencial aqui, ó, nesse desenho aqui, perceba que o sentido positivo do meu referencial é para a direita, tá certo? Então, se está para a direita e o módulo da velocidade está aumentando, esse é um movimento acelerado, tá certo? Se está no sentido positivo da trajetória, então é um acelerado progressivo. Você se lembra lá da aula passada? Se a velocidade está apontando no sentido positivo da trajetória, então é um movimento progressivo. Então aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, em t igual a 1, 80 km, em t igual a 2, 120 km, e está a favor da trajetória, meu V1 vai ser, quer dizer, a velocidade, né, no caso, 80 km por hora e 120 km por hora em T2, e está no sentido positivo da trajetória, eu vou ter uma velocidade maior do que zero, tá certo? A aceleração aqui também vai ser maior do que zero, por quê? 120 menos 80 dá 40 km. Isso aqui é maior do que zero, 40 km por hora. Isso aqui dá maior que zero, tá bom? Logo, se a gente for fazer aquela divisão, ΔV sobre ΔT, vai dar uma velocidade maior do que zero. Agora, se esse movimento tiver com uma velocidade no sentido contrário à trajetória, porém o módulo da velocidade ainda estiver aumentando, o que a gente vai ter vai ser um movimento acelerado retrógrado. Por quê? Porque o módulo da velocidade está aumentando, mas ela está apontando no sentido contrário da trajetória, tá certo? Olha nesse exemplo aqui. Em T1 eu tenho menos 80 km por hora, e em T2 eu tenho menos 120 km por hora. Por quê? Porque eu estou apontando no sentido contrário da trajetória. Perceba que o sentido positivo da minha trajetória está para a esquerda e o meu corpo está se movendo para a direita. Então, se eu for ver que V1 e V2 eles estão menores do que zero. Tudo bem? A aceleração também vai ser menor do que zero, porque menos 120 menos 180 vai dar menos 40 km por hora. E isso é menor do que zero. Então, se a gente for fazer a divisão, ΔV sobre ΔT, vai dar menos que zero. Perceba que uma dica para saber se o movimento é acelerado, sem eu ter que analisar tudo isso, é entender que tanto a velocidade como a aceleração vão apontar para o mesmo sentido. No acelerado progressivo, ambos vão ser maior do que zero. E no acelerado retrógrado, ambos vão ser menor do que zero. Tudo bem? Outra maneira de classificar o movimento é sendo ele retardado. Ou seja, o módulo da velocidade vai diminuir com o decorrer do tempo. Tudo bem? E aqui a gente também pode ter essa mesma análise que a gente acabou de fazer. Ou seja, aqui nesse exemplo, eu tenho um corpo que está se movendo no sentido positivo da trajetória, só que o módulo da velocidade está diminuindo. Então ele vai ser um retardado progressivo. Por quê? A velocidade vai ser maior do que zero, porque está apontando no sentido positivo da trajetória, só que a aceleração vai acabar sendo negativa. 80 menos 120 dá menos 140 km por hora. E isso é menor do que zero. Se eu colocar na expressãozinha, ΔV sobre ΔT, a aceleração é menor do que zero. Perceba aqui, já há uma diferença. O sentido da velocidade, os sinais aqui no caso, eles são diferentes. Certo? A velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Ele também pode ser um retardado retrógrado, quando a velocidade apontar no sentido contrário à da orientação da trajetória. Ou seja, nesse caso aqui, em T1 eu tenho 120 km por hora, em T2 menos 80 km por hora. A velocidade está apontando no sentido contrário, então ela é negativa. A aceleração vai acabar sendo positiva por conta de V2 menos V1. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 40 km por hora, isso é maior do que zero. Então, colocando na equação, ΔV sobre ΔT é maior do que zero. Tá certo?
Perceba que, novamente, os sentidos são diferentes. Tudo bem? Então, relembrando, no movimento acelerado, o sentido da velocidade é o mesmo da aceleração. No retardado, ambos são diferentes. Bom, então agora a gente vai resolver um exemplo, um exercício, certo? Para a gente poder botar em prática aqueles conceitos que a gente acabou de ver. Bom, um automóvel está parado diante de um sinal fechado. No instante que um farol fica verde, passa por ele uma motocicleta que mantém uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Supondo que nesse mesmo instante o automóvel começa a se mover com aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado, determine a. Após quanto tempo o automóvel alcança a moto? Bom, então vamos ilustrar essa situação. Tenho aqui o desenho, em uma rua, eu tenho um carro, eu vou definir, quer dizer, eu tenho um carro que está no sinal vermelho. Quando o sinal fica verde, passa por ele uma motocicleta com uma velocidade v igual a 15 metros por segundo, tá certo? Então, a partir desse instante, o carro começa a acelerar com uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero descobrir após quanto tempo o automóvel alcança a moto, a primeira coisa que eu tenho certeza aqui é que esse automóvel vai alcançar a moto. Então, a posição final de cada um dos dois vai ser igual, certo? Então, basta com que eu encontre uma função da posição para cada um dos termos, eu iguale e ache o tempo que eles se encontram nessa posição, certo? Então, primeiro aqui o que eu vou fazer? Eu vou definir um referencial, eu vou dizer que o meu movimento se inicia aqui, então é aqui que o meu t se torna igual a zero, certo? E é aqui que vai ser o meu espaço inicial, tudo bem? Então, para o carro, eu vou montar uma equação para a sua posição. Se eu sei que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tanto a velocidade como a aceleração estão no sentido positivo da trajetória, quer dizer, como a velocidade está no sentido positivo da trajetória e o corpo vai acelerar, então inicialmente está com uma velocidade igual a zero e vai passar a acelerar, então o módulo da velocidade vai aumentar. Então ambos são positivos. Se eu sei que a posição inicial é igual a zero, por quê? Porque eu estou marcando eles estão no início do meu referencial, né? Na origem. Então isso aqui é igual a zero. A velocidade também é igual a zero, porque ele está partindo do repouso, só vai sobrar AT ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai ficar como sendo S igual a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Eu vou tirar daqui então que S tem que ser igual ao S do carro, né, a posição final do carro, tem que ser T ao quadrado. Tudo bem? E vou guardar essa equação, porque eu acabei de encontrar uma equação que me dá a posição final desse corpo. Tudo bem? Agora, para a moto, a primeira informação que eu tenho é que a velocidade dessa moto é constante. Então, aqui eu estou referindo a um movimento retilíneo, porque se trata de uma linha reta, uniforme, certo? O mesmo assunto da aula passada. Então, se eu quero calcular a posição aqui no movimento uniforme, qual era a equação? A equação era que S é igual a S0 mais VT. Tudo bem? O S0 é 0 e a velocidade é igual a 15. Então, S é igual a 15t. Então, essa é a posição final da moto. Tudo bem? Bom, se ambos os dois vão se encontrar, SC é igual a SM. SC é igual a SM. A posição dos dois será a mesma. Quem é SC? SC é T ao quadrado. E SM? SM é 15t.
certo? Se eu fizer, colocar aqui t ao quadrado menos 15t é igual a zero, eu posso usar a Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau. Sei que A é igual a 1, B é igual a menos 15 e C é igual a zero, certo? Para isso, eu já vou achar o delta. Delta é igual a B ao quadrado, então seria 15 ao quadrado, menos 15, né, no caso, mais, menos, no caso, menos 4 vezes o A vezes o C. Isso aqui é igual a zero. 15 ao quadrado, quanto é que é? 15 vezes 15. 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 8. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 8, 9, 10, 11, 12. Quer dizer, se eu tenho 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sobe mais 1, 235. Certo? Então, meu delta é igual a 235. Errei a matemática. Bom, resolvendo isso daqui, 15 vezes 15. 5 vezes 5 é 25. Sobra um 2. 5 vezes 1, 5. 6, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 5 mais 7 vai dar 15. Então sobe 1. 200. Vai dar 12 no caso, né? Vai dar 225. Certo? Aqui vai ficar um 2. 225. Então o meu delta é igual a 225. Tudo bem? Bom, agora que eu sei o valor de delta, eu posso usar a fórmula de Bhaskara para descobrir o valor do meu tempo. Vamos lá. Eu sei que, como eu estou usando t, então eu sei que t é igual a menos b. Como o menos ali dá mais, então vai ser 15, mais ou menos, a raiz de 225, que eu sei que é 15, sobre 2 vezes a, e a é 1. T1 vai ser 15 mais 15 sobre 2. Isso aqui me dá 15 segundos. Tudo bem? O T2 eu até posso calcular, mas 15 menos 15 sobre 2, aqui vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, o tempo em que eles se encontram é após 15 segundos da partida do carro. Tudo bem? T vai ser, então, igual a 15. Bom, a letra B pergunta a que distância o automóvel percorre até alcançar a moto. Bom, se a função que eu tinha era a posição final do corpo era t ao quadrado, basta eu substituir o tempo que eu encontrei, que é de onde eles se encontram, aqui na minha função. Então, para B, é só colocar S de C igual a 15 ao quadrado. S de C, então, é igual a 225 metros. Tá bom? Ou seja, a letra B já está respondida. A velocidade do móvel, para a gente poder encontrar, basta que a gente use a função horária da velocidade. Qual era? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. A função horária da velocidade era o quê? V é igual a V0 mais AT. Tá bom? Só um instante. Vamos lá.
Essa é a letra C. A velocidade seria então v ao quadrado. Isso aqui é Torricelli. Teria que ser v é igual a v0 mais at. Eu sei a velocidade inicial, eu sei a aceleração e eu sei o tempo. A velocidade inicial é 0, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e o tempo é igual a 15. Fazendo essa multiplicação, 15 vezes 2, 2 vezes 5 é 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, a velocidade no instante em que eles se encontram é igual a 30 metros por segundo. Tá certo? Bom, exercício resolvido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então, até a próxima.